Já chegamos agora à nossa aula 30, a 30ª aula que está aqui no YouTube para vocês. Seja quem vai prestar o concurso, que vai se interessar por esses temas, seja para o público em geral, porque são temas de políticas públicas que tratam de justiça e de defesa do Brasil. E hoje, eixo temático 5, Políticas de Justiça e Cidadania. O tópico 12, Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Esses crimes contra o nosso Estado Democrático de Direito são condutas que atentam diretamente contra os pilares fundamentais da democracia. Sim, essa democracia falha e ainda imatura que temos, mas que aos poucos precisamos construí-la de forma mais abrangente. Crimes contra os pilares da democracia, das nossas instituições e a ordem constitucional de um país. E no Brasil, a preocupação com esses crimes se tornou ainda mais preemente após os eventos recentes que evidenciaram a nossa fragilidade democrática diante de ataques orquestrados. A legislação foi atualizada para proteger o regime democrático de forma mais robusta. Temos a primeira legislação que é importante para nós no âmbito dos regimes democráticos. Historicamente, o Brasil possuía, vocês já sabem disso, tenho certeza, a Lei de Segurança Nacional, a 7.170 de lá de 1983, e era ainda um resquício da ditadura militar, que era frequentemente criticada por ser vaga e por ser utilizada para reprimir manifestações legítimas em uma democracia. E, em 2021, em um movimento importante para a modernização da legislação penal brasileira e o fortalecimento da democracia, chegamos à Lei 14.197 de 2021, que revogou, então, a antiga Lei de Segurança Nacional e incluiu os crimes contra o Estado Democrático Brasileiro lá no Código Penal, que é o Decreto-Lei 2.848 de 1940. Essa mudança, ela representa, sim, um avanço significativo. Por quê? Por 3 motivos ao menos. Primeiro motivo, desmilitariza os crimes. Segundo motivo, os conceitos ficaram mais claros. E o terceiro motivo, o foco agora é na democracia. Vejamos as razões de cada um desses motivos. Ela desmilitariza os crimes, ou seja, tira a matéria da esfera da segurança nacional, associada a regimes autoritários, e insere no direito penal comum, sob a ótica da proteção do regime democrático e dos direitos fundamentais. E os conceitos mais claros, porque buscou tipificar as condutas de forma mais precisa, evitando a vagueza da lei anterior. E o foco agora é na democracia. O objetivo principal da lei passa a ser a proteção das instituições democráticas e dos direitos e garantias constitucionais, e não mais a segurança do Estado em um sentido amplo e autoritário. Passamos então às principais tipificações penais com a primeira lei 14.197 de 2021. Anotem o número e os artigos agora daqui em diante do Código Penal. Inseriu os seguintes crimes lá no título 12 do Código Penal, sob o capítulo 1 dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Crimes contra a soberania nacional. Os primeiros são 2 artigos. Atentado à soberania. Artigo 359-I. Condutas que visem anexar parte do território nacional a Estado estrangeiro ou submeter o território ou parte dele ao domínio ou soberania de Estado estrangeiro.
Mais um artigo, atentado à integridade nacional. Artigo 359-J. Tentar desmembrar parte do território nacional para formar país independente. Lembram daquela história, o Sul é o meu país? Então, é um crime, está tipificado aqui. Tentar desmembrar o Brasil e formar um país independente. É o artigo 359-J. Aí temos, depois desses crimes que são contra a soberania nacional, temos os crimes contra as instituições democráticas. Primeiro deles, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Está no artigo 359, agora do nosso Código Penal, também L, 359L. Tentar. Viram o núcleo do tipo? Quem estudou direito sabe que o núcleo do tipo é o núcleo do crime. Tentar é a tentativa que se criminaliza aqui. Com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Quais são esses poderes? Legislativo, Executivo e Judiciário. Mais um artigo, golpe de Estado. É o artigo 359-M agora. Também o núcleo do tipo é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. E aqui, atenção novamente para o núcleo do tipo penal, que é sempre o verbo, a ação. O que se pune é a tentativa, em razão de que, na hipótese de golpe consumado, é óbvia a ausência de possibilidade de qualquer punição. Mais um, interrupção do processo eleitoral. Aqui o artigo é o 359-N. Usar de violência ou grave ameaça para impedir ou perturbar a eleição ou a apuração de seus resultados. E mais um tipo, violência política. Artigo 359-P. Violentar ou ameaçar somente o eleitor, somente já é muito, né? Violentar ou ameaçar o eleitor para coagi-lo a exercer ou não o direito de voto, ou em razão do seu voto, ou coagir ou impedir, com violência ou grave ameaça, o exercício de qualquer direito político. Esse crime ele é crucial para proteger o processo eleitoral e os direitos dos cidadãos. Mais um, associação para a violência política. Artigo 359, que associar-se para o fim de cometer os crimes de violência política. Associação para a violência. E agora passamos para os crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Temos dois aqui: atentado ao direito de manifestação e sabotagem a serviço essencial. O primeiro, atentado ao direito de manifestação. Artigo 359-R. Impedir ou perturbar o exercício de manifestação pacífica. E a sabotagem a serviço essencial é o 359-S, que é danificar ou destruir instalação, equipamento ou serviço essencial para o funcionamento de instituições democráticas. Além da sabotagem, temos os crimes contra o próprio funcionamento dos serviços essenciais, que está tipificado no artigo 359-U, que são condutas que visam impedir o funcionamento de serviços públicos essenciais com fins políticos. Então, todos esses artigos, façam anotações no caderno de vocês, no resumo, na apostila e voltem sempre no Código Penal para lê-los em lei seca. Eles são presença certa na prova de vocês. Dito isso, passamos para proteção da democracia e cidadania. A inclusão desses crimes no Código Penal reflete uma clara intenção de fortalecer
a proteção do regime democrático e dos direitos e garantias individuais essenciais para o exercício pleno da cidadania. Temos, então, a punição a atos antidemocráticos. Essa nova lei, ela permite a punição mais adequada de atos que busquem subverter a ordem democrática, como invasões às sedes dos poderes, tentativas de golpe e ataques a instituições eleitorais. Ainda, defesa da liberdade de expressão versus abuso. A lei tenta equilibrar a proteção da liberdade de expressão com a punição de discursos de ódio, por exemplo, e incitação à violência, que visem abolir o Estado democrático de direito. A distinção entre crítica política e incitação criminosa é um desafio constante, sem dúvidas. Temos ainda o combate à desinformação. Embora a lei não criminalize a desinformação em si, a fake news, as campanhas de desinformações podem ser um meio para a prática de crimes contra o Estado democrático de direito, como a incitação à violência política ou a perturbação do processo eleitoral. Além disso, o papel do Poder Judiciário e do Ministério Público, que são essenciais. Quando chegou no Judiciário é porque já deu tudo errado antes. São essenciais, portanto, na interpretação e aplicação da lei, garantindo que ela não seja utilizada para cercear a liberdade de expressão que é legítima, mas sim para coibir atos que realmente ameacem a democracia. E para finalizar esse ponto, a conscientização cívica. A existência dessas leis também serve como um alerta à população sobre a importância de defender o Estado democrático de direito e de não ceder a discursos que incitem à violência ou à subversão da ordem constitucional. E quais desafios temos aqui na aplicação e na efetividade dessa lei? A aplicação da Lei 14.197 de 2021 enfrenta inúmeros desafios. Primeiro, de interpretação e limites. Definir os limites entre a crítica forte, a manifestação política e a incitação a crimes, por outro lado, contra a democracia. São, sim, um desafio interpretativo complexo para juízes e promotores. Também a questão das provas. A obtenção de provas robustas, especialmente em crimes praticados no ambiente digital, exige expertise técnica e investigação aprofundada. E a polarização política. O ambiente de polarização pode gerar pressões sobre o sistema de justiça e dificultar a aplicação imparcial da lei. Ainda, educação cívica. A lei por si só não garante democracia. É fundamental investir na educação cívica para fortalecer o apreço da sociedade pelos valores democráticos. Temos ainda outra questão importante, o conflito de competências, porque em alguns casos pode haver debates sobre a competência para julgar esses crimes, se é, por exemplo, na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Portanto, os crimes contra o Estado democrático de direito são matéria essencial das políticas de justiça e cidadania, pois a própria existência dessas políticas depende de um regime democrático funcional. A legislação brasileira, ao criminalizar expressamente essas condutas, reafirma o compromisso do país com a defesa das instituições e do regime democrático contra qualquer tipo de ataque. Eu diria que esses artigos citados na aula são presença certa na sua prova e, portanto, revisem e anotem como já disse antes. E se for o caso, se não tem a apostila, voltem essa aula e anotem no resumo de vocês esses artigos e releiam na legislação penal, no nosso Código Penal. Fechamos por hoje mais uma matéria para este e diversos concursos que virão.
E por isso essa aula, para que quando procurarem sobre as bases legais que permitem ao judiciário agir nesses casos, que tenhamos fresco na memória a nossa legislação nacional. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.